Olá, amigos. Depois do testemunho do irmão Mamed, olha eu aqui de novo, ainda continuando no livro de Gênesis, ainda continuando na história de Abraão, né? Abraão, na sua jornada, na sua caminhada com Deus, nos ensina muitas histórias bonitas. Abraão, ele teve muitas experiências com Deus, ele teve muitas experiências boas na sua peregrinação, e cada experiência que Abraão teve serviu para que nós também venhamos experimentar um pouco das suas experiências. Nós bem sabemos que Abraão foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus para levar em frente o nome de Deus. Foi por isso que Abraão foi justificado pela fé, foi por isso que Abraão foi conhecido como o pai da fé. Então, não interessa de que família saiu Abraão, mas interessa que ele foi escolhido por Deus para ser guiado por Deus, né? Então, Abraão era propósito de Deus. Então, Abraão foi um homem guiado pelo Espírito, Abraão foi um profeta, Abraão foi um grande homem de Deus, né? A gente continua lendo a Bíblia e sabemos que da geração de Abraão chega até Jesus Cristo. É um pouco de mistério a respeito dessas gerações, dessas coisas, mas quem sabe um dia a gente consegue desvendar isso. Mas continuando ainda com a história de Abraão, né? Todo o tempo da sua peregrinação, como eu já falei, Abraão ele passou por momentos que nos ensina e serve de história para nós. Como aprendizado, a gente pode tirar algo muito profundo, algo espiritual, dos ensinamentos de vida de Abraão. E quero falar hoje sobre uma questão que para muita gente serve de problemas, né? Muita gente critica essas atitudes. Vou falar direto sobre dízimo, né? Na Bíblia, a primeira vez que se ouve falar sobre dízimo começa aqui, através de Abraão, né? A gente vai ler, a gente vai entender, né? Abraão, ele nos seus encontros com Deus, nas suas experiências com Deus, ele edificou altar, né? Ele fez sacrifícios para Deus, mas nunca tinha se falado de dízimo. Deus nunca tinha pedido dízimo a Abraão, né? Aí quando a gente vai ler a história aqui, eu vou me lembrar um pouco de quando Abel, a história de Caim e Abel, né? Quando Caim trouxe a sua oferta, quando Abel trouxe a sua oferta, eu já falei que Deus ele não tinha pedido nada com relação de oferta, Deus não tinha pedido nenhuma retribuição, Deus não tinha pedido nenhuma oferenda a esses homens. Deliberadamente eles decidiram fazer alguma coisa, não sei se por agradecimento ou se por reconhecimento a Deus. E Abraão não foi diferente, mas a gente vai ler a história e a gente vai entender. Primeiro eu quero que vocês saibam que antes de Abraão chegar a essa atitude de entregar o dízimo, no caso a Melquisedeque, que a Bíblia nos escreve como rei de Salém, no caso era a figura teofânica do próprio Jesus Cristo ali, visitando Abraão. Nós vamos ler e nós vamos conseguir entender como é que aconteceu essa história. Mas antes de tudo isso, a gente precisa entender que Abraão ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus, né? A gente não pode tirar dúvida que as pessoas muitas vezes são guiadas pelo Espírito de Deus, são impulsionados a fazer coisas que o Espírito de Deus nos leva, né? Eu me lembro que muitas vezes deliberadamente a gente faz alguma coisa pelos outros, tipo dar uma oferta extra, dar alguma coisa extra, nosso coração se condói de fazer alguma coisa pelos outros. Isso é um sentimento natural que a gente tem, mas também espiritual, é Deus que nos impulsiona, sabe? É por isso que a Bíblia muitas vezes nos ensina que os anjos de Deus, eles agem aqui na terra, e os anjos de Deus somos às vezes até nós, somos outros que são impulsionados por Deus a fazer alguma coisa para o próximo, né? E isso é uma área espiritual que é mais profunda, a gente pode entrar mais na frente nesses detalhes e conversar um pouco sobre isso. Mas vamos continuar ainda sobre a questão aqui desse dízimo. Um fato que é muito criticado por algumas pessoas,
É um assunto muito polêmico por algumas pessoas, que questão de dízimo, que Deus não precisa de dízimo, que isso é coisa dos homens. É verdade, Deus não precisa de dinheiro de ninguém não. Hein? Deus ele é riquíssimo bastante, ele é dono de todas as coisas. Vamos entender. Deus ele não precisa de dinheiro nenhum. Sabe, Deus ele não pede nada, mas Deus nos seus princípios, ele quer que a gente experimente como é que ele age, como é que é as suas coisas. Existem princípios de Deus que ele quer que a gente experimente. E essa questão aqui do dar o dízimo, essa questão aqui da gente fazer alguma coisa para Deus, somos nós que temos benefícios. Somos nós que provamos das coisas de Deus e dos princípios de Deus. A questão da lei da semeadura, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Vai encaixar-se aí nesse princípio. É um princípio que pertence a Deus. Faz parte da honra, do princípio da honra. Bom, ainda continuando. Mas vamos ler. Vamos ler e vamos entender. Antes de Abraão fazer isso, aconteceu que pouco tempo houve uma guerra. Houve uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Leiam a Bíblia, que vai estar no capítulo 14, vai ter toda a história da guerra de 4 reis contra 5 reis, né? E antes disso, houve uma questão que Abraão havia saído do Egito. Abraão tinha passado por um período que houve uma grande fome, e Abraão foi escapado no Egito, e lá Abraão se deparou com uma situação entre o faraó e a sua mulher. Conclusão da história, Abraão saiu do Egito muito rico, né? E saiu também Ló com ele também muito rico, e acabaram acampando em uma terra, né? E a Bíblia nos explica que Abraão teve problema com Ló, porque os fazendeiros de Ló não estavam se dando com os fazendeiros de Abraão, por causa das questões da terra. Havia certos problemas. Olha, a minha terra não dá para ti, a tua terra também não é o suficiente para mim. E havia questão entre os fazendeiros, porque a terra não estava sendo suficiente para a riqueza daqueles dois homens. Que aconteceu que Abraão, humildemente, né? Abraão, um homem de Deus, um homem de visão, eu acredito, um homem sábio, né? Ali direcionado já por Deus, ele disse: olha lá, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Já começa aí um princípio aí do homem de caráter, do homem de íntegro, né? Abraão o tempo todo estava confiando de Deus, tinha acabado de sair de uma situação. A Bíblia, quando ele explica que houve uma grande fome na terra, e Abraão teve que escapar para o Egito, né? Abraão estava ali saindo de uma situação difícil, saiu do Egito abençoado, e Abraão se passava pela sua cabeça: realmente Deus está comigo, Ele está me ajudando sempre, então vou ficar quieto, vou ficar na expectativa e vou ver o que é que Deus vai continuar fazendo. Então houve essa questão, né? E Abraão ali cheio da sua mansidão, pensando: bom, eu vou agir calmamente, eu não vou agir de uma forma furiosa, eu não vou agir de uma forma egoísta, vou deixar aqui que esse rapaz escolha aqui a terra que ele queira, e vou deixar que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus está comigo. Eu acredito, Deus estava observando o tempo todo essas atitudes de Abraão. A seguir isso aí, bom, a Bíblia diz que Ló ele resolveu escolher as terras da Campina, saiu em direção a Sodoma e Gomorra, porque aquelas terras lá eram umas terras ricas, eram umas terras muito férteis para o seu gado, era uma terra boa de criar sua fazenda. Então o Ló cresceu os olhos e foi para a direção de Sodoma e Gomorra. Aconteceu que depois disso houve guerra entre reis vizinhos que resolveram atacar aquela região. 4 reis contra 5. E a Bíblia nos explica aqui, já vamos começar a ler, que aqueles 4 reis prevaleceram contra aqueles 5, no qual entre os 5 reis estava o povo de Sodoma e Gomorra, né? Vamos ler aqui. Verso 14, já vamos por aí. Gênesis 14, verso 14. Ouvindo pois Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. E eles e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco.
e tornou a trazer toda a fazenda, vamos observar, e tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora vamos ver aqui. 4 reis contra 5. Quando diz aqui que Abraão tornou a trazer toda a fazenda, era costume naquele tempo, quando havia guerra entre os reis, que o vencedor trazia como prêmio o que restava, vamos dizer assim, da guerra, né? O que restou, vamos dizer assim, do lucro que aquele povo tinha, porque era normal que os reis saqueavam as terras, saqueavam as cidades, pela qual eles conquistavam, pela qual eles ganhavam a guerra, né? A Bíblia nos descreve que aquilo era chamado de despojo, era o despojo de guerra, era prêmios de guerra. Então, era normal que aconteciam aquilo. O que acontecia que o vencedor, como prêmio, saqueava a cidade, trazia a riqueza o máximo que ele podia, trazia tudo que eles pudessem, como uma forma de prêmio. Bom, eu te venci, agora eu vou levar tudo que eu tenho comigo. E era uma espécie de prêmio. E saqueavam mesmo, levavam mesmo toda a riqueza das cidades pela qual eles conquistavam, as guerras que eles venciam, eles levavam consigo os despojos, né? Então, todo guerreiro, todo reino que vencia uma batalha, eles saíam dessa batalha muito rico. Agora vamos imaginar aqui, Abraão saiu com 300 jovens, depois nós vamos entender que Abraão não levou os seus guerreiros, Abraão nunca tinha treinado homens para a guerra. Abraão aqui na história, quando a gente vê todo o passado da história de Abraão, ele não tinha consigo homens guerreiros, homens valentes, homens acostumados na guerra, homens treinados na guerra. Ele não tinha. E aqui descreve que esses 300 que ele tinha eram jovens, eram rapazes, né? Vamos dizer assim, homens com vontades e fiéis a Abraão. E conseguiram vencer 4 reis. Agora é interessante que esses 4 reis eram homens valentes. Por que eram homens valentes? Porque eles lutaram contra 5. Isso quer dizer que aqueles homens eram verdadeiramente valentes, lutaram contra 5 reis. E a Bíblia, quando fala de Sodoma e Gomorra, nós não estamos falando de homenzinhos bons, não. O pessoal de Sodoma e Gomorra era gente má, era gente cruel, era gente sem piedade, era gente sem Deus, era gente que para eles, para matar, não havia nenhum problema, matava brincando. Era mesmo gente usada pelo diabo, o pessoal de Sodoma e Gomorra. Era um pessoal ruim, era um pessoal que não tinha nenhum temor a Deus. Então significa que aqueles 4 reis que ganharam dos reis Sodoma e Gomorra e sua companhia foram vitoriosos, vamos dizer assim, através da força bruta, através da força marrenta. Eles lutaram mesmo de uma forma, vamos dizer assim, valente. Os caras foram valentes mesmo, lutaram mesmo de uma forma fora do normal. Agora vai Abraão, uma pessoa despreparada, uma pessoa sem ter costume na guerra, com seus simples homens, simples rapazes, e venceram homens valentes, né? Aqui fica a grande história. Eu imagino Abraão, e a Bíblia diz que ele saiu de lá e levou sua fazenda, ele saiu lá com seu despojo, ele saiu de lá com sua riqueza, com 300 homens. A Bíblia não descreve quantos homens tinha aqueles 4 reis, mas eu acredito, tinha mais de 300. Tinha mais de 300. Porque quando a gente vai olhar a história mais na frente de Sodoma e Gomorra, a gente vê números de uma grande população pertencente àquela terra. Então eles tinham mais de 300 e Abraão conseguiu, através de Deus, com a ajuda de Deus, conquistar aquela guerra e vencer aquela guerra. Mais uma coisa. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Muitas pessoas dizem, muitos teólogos dizem que Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, não tinha parentela, não tinha nome, não tinha descendência,
Era o próprio Jesus Cristo ali visitando Abraão, né? E abençoou e disse, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão nunca tinha tido nenhuma visita de nenhum homem de Deus até aí. Abraão nunca tinha recebido a visita de nenhum profeta, de nenhum sacerdote, de ninguém. Quem foi que disse que para Melquisedeque, que Abraão era um homem abençoado? Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão percebeu naquele momento ali que estava recebendo o nome de Deus. Abraão percebeu naquele momento ali que estava recebendo a visita de alguém vindo direto de Deus. Direto de Deus. Abraão não teve dúvida que aquela batalha que ele venceu foi dada por Deus. Deus estava com ele. Abraão, no tempo todo, na sua jornada, sabia que Deus estava com ele. E a partir daí, o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me. Não vamos dizer não. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo. Engraçado que, quando diz no 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era o sacerdote, o Deus Altíssimo. Quando uma pessoa vem visitar alguém que traz presentes, pão e vinho, isso significa que ele estava trazendo alguma oferta, ele estava trazendo alguma coisa de suprimento para comer, para beber. Quer dizer que aquele homem não vinha dar fome, quer dizer que aquele homem não vinha peregrinando pedindo esmola. O rei de Melquisedeque, eu estou dizendo que era um rei, ofereceu a Abraão e ainda abençoou e disse que ele era bendito do rei Altíssimo. Sabe, houve ali um encontro divinal, houve ali alguma coisa fora do normal. Eu não imagino o que aconteceu naquele encontro entre Abraão e Melquisedeque. E deu pão e vinho. Abraão tinha acabado de vir de uma guerra, rico, com despojos de guerra, riquíssimo. Tinha salvado Ló, de uma prisão que, no caso, ele poderia ter morrido. Eu não imagino o que se passou pelaquela guerra, o medo que Abraão poderia ter passado, se é que passou, enfrentar um rei, os reis vitoriosos, 4 reis que venceram uma guerra contra 5, então ele não ia enfrentar um exército comum, ele não ia enfrentar um exército qualquer, e aquele homem sai dali vitorioso, e de repente, quando ele sai da guerra, se depara com alguém que seria visivelmente um rei, se identificado como rei de Melquisedeque, e que recebe dele pão, vinho, uma espécie de assim: olha, vamos comer, vamos beber, tu venceu, bendito seja tu, servo do Deus Altíssimo, bendito seja tu. Sabe, Abraão, comovido pelo Espírito, pega, dá o do dízimo. Não é que aquele homem pediu, não é que aquele homem precisava, ele não estava se deparando com nenhum mendigo no deserto. Aquele homem, o rei de Melquisedeque, não pediu dízimo nenhum a Abraão. No caso, Jesus Cristo é ali, teofania de Jesus Cristo, não pediu nada a Abraão. Abraão percebeu que aquele homem ali era de Deus e disse: puxa, eu vou te dar o dízimo. O que é o dízimo? Por que o dízimo? Por que fala de dízimo? Por que dízimo? Por que não a metade? Por que não uma parte? Por que a Bíblia aqui começa a falar de dízimo? O que isso tem a ver no futuro com a gente? O que isso tem a ver
com a grande questão que se fala do dízimo hoje? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? Aqui começa um princípio de algum ensinamento. Aqui começa um princípio de coisas que Deus quer falar para a gente no futuro. Abraão nunca tinha dado a dízimo, Abraão nunca tinha se falado de dízimo. Mais na frente a gente vai ver que Jacó é que faz novamente essa atitude de dízimo. Até aí nunca se tinha se falado de nada. Deus nunca tinha pedido nada. Melquisedeque, rei de Salém, representante, no caso ali seria a teofania de Jesus Cristo, que a gente vai continuando na Bíblia, a gente vai saber que era o próprio Jesus Cristo que estava ali visitando Abraão, dizendo, olha, Deus foi que te fez vencer essa guerra. Foi o Senhor que te fez vencer essa guerra. Tu és bendito do Senhor. Estás bem? Tu és bendito, Senhor. Eu não vim aqui te pedir nada, pelo contrário. Eu vim festejar contigo, eu vim te dar pão e vinho para tu poder recuperar as tuas forças, para tu poder se sentir bem. Né? Era o próprio Jesus Cristo que estava se alegrando ali com a vitória de Abraão. E Abraão ficou tão feliz de um jeito que eu não sei que foi que deu de Abraão de dar dízimo a uma pessoa que não precisava, que dá o dízimo a pessoa que não pedia. Ali foi um ato de gratidão, foi um ato de reconhecimento. Puxa, tu me ajudaste a vencer uma guerra que para mim era impossível, tu me ajudaste a conseguir uma coisa que era impossível conseguir. A única coisa que eu posso te dar é o meu dízimo. Pega o meu dízimo aí, deu a 10ª parte do despojo de guerra. A Bíblia aqui não explica se Melquisedeque aceitou ou não, mas começa aqui um princípio, para a gente vai conseguindo entender que quando a gente recebe algo de Deus, quando a gente tem uma conquista, quando a gente tem uma vitória, Abraão teve uma vitória, foi Deus que concedeu, foi Deus que ajudou. Então o nosso trabalho, as nossas conquistas, as nossas vitórias, é Deus que nos ajuda. Abraão reconheceu isso, sabe? Aqui tem uma lição espiritual, tem uma lição de bondade, tem uma lição de reconhecimento, que as conquistas da gente, as vitórias da gente, é Deus que nos permite experimentar isso. E o dízimo mais na frente, Deus vai nos mostrar que não é um pedido, é uma oportunidade da gente experimentar os princípios da bondade de Deus, pelas coisas que a gente faz, pelos frutos, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. No caso aqui, dessa oferta aqui. Vamos ficar por esse vídeo por aqui hoje. Depois a gente vai falando mais. Vamos continuar falando mais por Abraão. Mas aí começa a primeira história do dízimo, tá? Depois a gente vai entender muito mais ainda. Fica com Deus. Deus abençoe, meus queridos. Até o próximo vídeo. Tchau.